Olá, boa noite. O nosso grupo vai apresentar o projeto TUF, que é a Taça Universitária FERJ, e ele foi idealizado por Ana Beatriz de Oliveira Martins, João Vitor de Assunção, Larissa Machado, Leandra Dantas e Matheus Sanches. De início, nós podemos ver a disposição dos cargos presentes no nosso projeto. E foi uma decisão unânime do grupo que todos nós queríamos estar envolvidos diretamente na produção desse projeto. Logo, os cargos ficaram da seguinte forma: gestor de projeto, Matheus Sanches; coordenador-geral, João Vitor de Assunção; coordenadora de produção, Ana Beatriz de Oliveira; financeiro, Leandra Dantas; marketing, Larissa Machado; produção, João Vitor de Assunção; e logística, Matheus Sanches. Meu nome é Matheus Sanches e eu vou explicar o que é a TUF. A TUF é basicamente um campeonato de futebol universitário, onde a gente vai contar com 12 times. Desses 12 times, a gente vai ter as 5 públicas do Rio e as outras 7 faculdades elas vão vir de acordo com o ranking que o MEC divulga no ano. Então, no ano de 2025, você teria as faculdades, as 7 melhores, elas entrariam, que são referentes ao ano de 2024. A TUF é um campeonato a ser realizado uma vez por ano. E agora a gente partindo para como vai funcionar isso. Quais são as fases? A gente vai ter 2 fases, das quais o João Victor vai explicar. Aqui nós temos exemplos das tabelas da fase de pontos corridos. As faculdades de cada grupo se enfrentarão entre si durante 6 rodadas e as 2 melhores de cada se classificarão para a fase de mata-matas. Nessa tabela, PTS significa pontos, PJ partidas jogadas, VIT vitórias, GC gols convertidos, GS gols sofridos e SG saldo de gols. Explicando sobre as pontuações, a faculdade que ganhar seu jogo somará 3 pontos e a perdedora não somará nenhum. Caso haja um empate, as 2 faculdades somarão cada uma 1 ponto, e isso durante todas as 6 rodadas que acontecerão. No final das 6 rodadas, as 2 melhores se classificam para a fase de mata-mata, como já foi dito. Caso ocorra algum empate na pontuação dos times para o avanço da fase dos mata-matas, 3 critérios serão usados para o desempate, nessa exata ordem: saldo de gols, número de vitórias e gols convertidos. No mata-mata, como já foi dito, os 2 melhores times de cada grupo se enfrentarão. As semifinais vão ser definidas da seguinte forma: o primeiro lugar do A enfrentará o segundo do B, e o primeiro do B enfrentará o segundo do A. A final será disputada entre o vencedor de cada semifinal. No caso do mata-mata, não existe contabilidade de pontos. O time necessita ganhar para avançar. Caso haja empate no tempo regulamentar, será disputada uma prorrogação e caso o empate insista em continuar, o resultado será disputado nos pênaltis. Falando um pouco agora sobre o que nós buscamos alcançar com o projeto, os objetivos principais são fomentar o desenvolvimento e investimento no esporte universitário, buscar integrar as faculdades através do esporte, promover visibilidade para os atletas, potencializar a cultura da prática ao esporte dentro do ambiente universitário e influenciar a criação e desenvolvimento de campeonatos do mesmo molde em outros estados. A nossa ideia de criar esse torneio surgiu depois da gente observar a dedicação dos atletas universitários brasileiros, que se esforçam muito, mas às vezes eles não têm um retorno. A gente quer aumentar essa visibilidade, dar apoio a esses atletas, a gente quer oferecer novas oportunidades de profissionalização, impacto positivo na vida deles e inspirando eles pelos sucessos das competições universitárias dos Estados Unidos, a gente acredita que esse campeonato pode gerar lucro e desenvolvimento através desses patrocínios e missões, fortalecendo a FERJ como uma organizadora pioneira e comprometida com impactos sociais. Então, falando agora um pouquinho sobre as nossas etapas de trabalho, vou começar pela pré-produção, né? Que é a fase inicial do planejamento do nosso projeto, que é onde a gente define nossos objetivos, o público-alvo, o orçamento e o cronograma. A gente também elabora os roteiros, os storyboards e são realizados os testes iniciais, que é crucial para garantir que todos os recursos e informações necessárias estejam prontos antes do início da produção. Aqui na nossa pré-produção, a gente vai ter o orçamento dos designs temporários para os pitches de apresentação, a definição do logotipo, nome e identidade visual do nosso campeonato, a criação e definição do regulamento e calendário provisório, o início das reuniões com as universidades que a gente vai selecionar para participar desse campeonato, a definição dos locais, dos jogos e visitas técnicas, né, para avaliar esses locais e ver como vai ser a nossa estrutura,
o orçamento de serviços gerais e materiais necessários, o recebimento e organização dos dados dos times, a contratação da equipe de staff e apoio e a realização do sorteio dos grupos e as definições dos jogos, né? Logo depois da nossa pré-produção, a gente parte aqui para a produção do evento, né? Que é a fase em que o projeto ele é efetivamente executado, é aquela fase ali intensa onde o planejamento ele se transforma em realidade. E aqui na nossa produção, a gente vai começar com a campanha de mídias sociais e divulgação do evento, que é uma das partes mais importantes para que o campeonato ele tome forma, né? O dia de credenciamento geral, a abertura e o primeiro jogo, a realização do torneio e a cerimônia de entrega de troféus e encerramento do torneio. Tudo isso fazendo parte da nossa produção, que vai levar em média 5 meses. E por último, mas não menos importante, a nossa pós-produção, que a gente planeja que dure ali uns 3 meses. A pós-produção ela é a etapa final, entendeu? E ela é tão importante quanto as outras etapas. É nela que a gente coleta feedbacks para saber como saiu o nosso projeto, se ele teve sucesso, se foi da forma que a gente queria. Tem a confecção e a entrega de certificados, porque o nosso projeto ele tem esse plano de entregar certificados valendo horas. Como é uma coisa focada para as universidades, a gente vai entregar certificados de horas complementares para esses alunos, a criação de relatórios e análise do desempenho do projeto, prestação de contas à FERJ, que vai ser a nossa patrocinadora, a continuação da gestão das redes sociais, visando a realização de próximos campeonatos, deixando ali o público sempre atento e interessado no evento. E as reuniões para avaliação final e planejamento do próximo evento, né? Como eu falei, que é uma coisa que a gente planeja que dê prosseguimento. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso cronograma. O cronograma nada mais é do que a gente pegar as nossas etapas de trabalho, que a Leandra acabou de explicar, e a gente espelhar ele diretamente numa tabela. E essa tabela, ela mostra como a gente vai aplicar dentro de 12 meses, tanto a pré, a produção e a pós-produção. Então, basicamente é isso, é uma forma espelhada das etapas de trabalho, de uma forma um pouco mais visual para conseguir entender como vai funcionar durante o nosso período de 12 meses. Bom, falando sobre o nosso orçamento geral, nós optamos por construir uma planilha de orçamento simples, objetivo e entendível, onde dividimos entre pré-produção e pós-produção, com as suas respectivas ações. Acrescentamos também a legenda, onde em amarelo nós temos recursos humanos, azul envolve recursos materiais e em verde nós temos os recursos que são materiais e humanos. Bom, nessa primeira parte nós temos os custos dos recursos essenciais para a montagem de equipe e designação. Bom, para essa segunda parte, que também envolve a pré-produção, nós temos a ação 2, que é a criação de setores e serviços, a ação 3, que são os pitches de apresentação à FERJ das universidades, com recursos materiais e humanos, e a ação 4, que é orçar os serviços gerais e staff. Lembrando que para criar nossa precificação, a gente também baseou em pesquisas para ser sucinto e também dividimos aqui os meses que serão usados esses recursos. Aqui começa a nossa produção e nós imaginamos o nosso projeto desde o início, na pré-produção, como a gente viu, até a cerimônia de encerramento, para evitar gastos desnecessários ou exacerbados e também não perder nenhum ponto essencial. E aqui na pré-produção nós temos a nossa primeira ação, que envolve recursos materiais, marketing, logística, divulgação, serviços, produção, dividido também entre recursos materiais e humanos e recursos materiais e humanos. E também, em alguns pontos, nós tivemos economia, como, por exemplo, na contratação da equipe de árbitros, porque nós optamos em construir uma equipe de árbitros terceirizada, disponibilizados pela FERJ, e não árbitros profissionais, o que barateia o custo do nosso orçamento. Bom, para a parte final do nosso orçamento, nós temos a pós-produção, que envolve feedback, certificação e também muito de marketing para construir a taça universitária da FERJ para os anos seguintes dentro das universidades. Nós obtemos o valor total de R$ 285.734. É importante frisar que durante a construção do nosso orçamento, nós conseguimos reduzir os nossos custos em R$ 200 mil. Então, nós obtemos esse valor final, utilizamos fórmulas no Excel para poder bater o valor com exatidão e foi esse o valor final que nós obtemos.